Ponto Poder Eleições retoma a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O convidado de hoje é Renato Roseno, do PSOL. E atenção, eleitor do Cariri, a gente tem também números exclusivos da primeira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Não sai daí. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Chega mais que o Ponto Poder Eleições está começando a semana já com notícia quentinha. A gente traz os números da primeira pesquisa Ibope feita sobre a Prefeitura de Juazeiro do Norte, lá no Cariri. A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares Cariri e tem como margem de erro 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver aqui na tela quais são os números lá na disputa, lá no Cariri, em Juazeiro do Norte. Vamos lá, a pesquisa estimulada que mostra para o eleitor as opções, os candidatos que estão na disputa. Arnon Bezerra, do PTB, atual prefeito, aparece com 25% das intenções de voto. Pela margem de erro, ele pode variar aí de 29% a 21%. Portanto, numericamente à frente, mas empatado tecnicamente com Gleidson Bezerra, do Podemos, que aparece com 24% das intenções de voto. Pela margem de erro, ele pode ir no máximo até 28% e no mínimo 20%. Em terceiro lugar, nessa primeira pesquisa, está o candidato Nelinho, deputado estadual do PSDB, que também concorre lá à prefeitura. Ele está com 20% das intenções de voto. Ele pode chegar a 24% na máxima da margem de erro e a mínima em 16%. Em quarto lugar está a Ana Paula Cruz, candidata do PSB. Ela aparece com 13% das intenções de voto, podendo chegar a 17% e um mínimo de 9%. Em quinto lugar está a Demontia Cinquentinha, candidato do PSOL à Prefeitura de Juazeiro. Ele que aparece com 3% das intenções nessa primeira pesquisa, podendo chegar a 7% pela margem de erro e 0% no mínimo da margem. Inclusive, lembrando agora que brancos e nulos, 8%, e não souberam, não responderam, também 8%. Isso mesmo. E lembrando, claro, também que o Ibope ouviu 504 eleitores entre o último sábado e esta segunda-feira. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro de 4%, a pesquisa retrata a realidade nesse percentual de 95%. Depois de mostrar já os números para você que nos acompanha, a gente vai direto analisar esses números com o editor de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar, que está com a gente. Muito boa noite, Inácio. Seja bem-vindo novamente ao Ponto Poder Eleições. Boa noite, William. Boa noite para a Jéssica também, para você que está em casa acompanhando a gente. Essa pesquisa de Juazeiro do Norte, ela mostra um cenário, neste momento, completamente em aberto na disputa pela prefeitura daquela cidade. Lá em Juazeiro tem algumas nuances que envolvem aquela eleição lá que são muito interessantes. A primeira delas é que o candidato que está liderando aí, embora em empate técnico, seja o prefeito atual, Arnon Bezerra, que está lutando pela reeleição. Você está conseguindo ver aí os números. Arnon aqui é o primeiro, você está vendo agora na tela, é o primeiro colocado. Esses três primeiros, Arnon Bezerra, Gleidson Bezerra e Nelinho, eles estão em um empate técnico, ou seja, esse primeiro levantamento do Ibope, ele mostra que há um equilíbrio muito grande entre esses três primeiros candidatos lá em Juazeiro do Norte. Esse é um primeiro levantamento do Ibope. Obviamente que nos próximos dias, por conta deste levantamento, a disputa pelo voto deve esquentar naquela cidade, que é um dos principais municípios aqui do estado do Ceará. E, obviamente, que na reta final, essa eleição em Juazeiro pode ter surpresa, porque você está vendo aí, os candidatos eles estão muito próximos um do outro em intenção de voto. Se você pegar ali entre o próprio Nelinho e a candidata Ana Paula Cruz, também há ali um empate técnico, ou seja, os candidatos estão muito próximos e o cenário que se apresenta neste momento é de uma completa indefinição na disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. Obviamente que os próximos dias serão muito quentes lá naquele município e a gente vai ter que continuar acompanhando esses dados lá, William, porque esse cenário ele pode mudar a qualquer momento. Qualquer mudança de estratégia ou qualquer vacilo aí, vamos dizer assim, dos candidatos, isso pode ter uma mudança, né, Jéssica? Pois é, Inácio, e por falar em disputa acirrada e os candidatos aí muito próximos na intenção de voto, vamos ver como é que está o índice de rejeição, que a pesquisa Ibope também avaliou, né? Vamos acompanhar no telão
para a gente poder ver melhor e depois a gente volta contigo para comentar também esses números. Aqui, na tela de rejeição, nós temos o candidato Arnon Bezerra com 38% de rejeição, seguido por Demontier Cinquentinha com 28%, Ana Paula Cruz muito perto também aí Ana Paula Cruz do PSB com 26%, Nelinho com 22% e Gleidson Bezerra no Podemos. Considerando a margem de erro, o pessoal também está aí muito colado, né? Muito perto. Até o índice de rejeição lá em Juazeiro do Norte está deixando o eleitor indeciso. Inácio, eu gostaria de saber com você então, não é? Vamos chamar o Inácio novamente para ele comentar com a gente como que esse índice de rejeição ele tem impactos para o eleitorado também. O que a gente pode avaliar aí desses números considerando a rejeição? Jéssica, é importante a gente dizer que na pesquisa do Instituto Ibope, ele pergunta ao eleitor em quem ele não votaria de jeito nenhum. E o índice de rejeição, esse que a gente viu agora há pouco, que você está vendo agora de novo aqui, é exatamente em quem o eleitor diz que não votaria de jeito nenhum. Nessa lista, o prefeito Arnon Bezerra, ele lidera, com 38%, como a gente já falou, mas os principais concorrentes dele, que são o Nelinho e o Gleidson Bezerra, eles têm uma rejeição muito menor do que a deles. A gente costuma dizer que os índices de rejeição, eles acabam contando na reta final da eleição, quando as pessoas partem para aquele voto útil, que é aquela história de em quem eu votaria, em quem eu não gostaria que fosse eleito. Então, uma parte do eleitorado acaba migrando para os eleitores, para os candidatos que têm menor rejeição. E isso aí pode acabar sendo um complicador para o prefeito Arnon Bezerra. Mas a gente tem também outras informações importantes e exclusivas do Ponto Poder em relação à pesquisa de Juazeiro, que é a influência no voto. Vamos ver na tela quem dos principais líderes do país influenciam a eleição lá em Juazeiro do Norte. Vamos ver aí, ó, no caso do presidente Jair Bolsonaro, nesse caso aí o Instituto pergunta se o candidato for apoiado por esta personalidade, no caso aí o presidente Jair Bolsonaro, se isso influencia no seu voto. 9% diz que influenciaria muito o aval do presidente Bolsonaro. 3% diz que influenciaria um pouco. 9% que diminuiria um pouco, 36% que diminuiria muito. Para 38% dos entrevistados, o apoio do presidente Jair Bolsonaro a um candidato não influenciaria no voto, 5% não souberam ou não responderam. Podemos passar, então? Olha, a gente fez também a simulação com o ex-presidente Lula. No caso do ex-presidente Lula, a influência dele aumentaria a possibilidade do eleitor votar para 44% dos eleitores. 4% dizem que aumentaria um pouco, 2% que diminuiria um pouco a intenção de voto, 10% que diminuiria muito, 36% diz que não afetaria e 4% não souberam ou não responderam. Podemos passar? Na sequência aí, a gente tem a influência de Ciro Gomes, do candidato a presidente de 2018, Ciro Gomes, ex-ministro. 18% diz que aumentaria muito, 6% que aumentaria um pouco, 5% que diminuiria um pouco, 11% que diminuiria muito, 54% diz que o apoio de Ciro Gomes não influenciaria e 7% dizem que não sabem ou não responderam. Nós podemos passar, então, agora é a influência no voto do governador Camilo Santana. 34% diz que o apoio do governador influenciaria muito o seu voto no candidato. 9% influenciaria um pouco, 2% diminuiria um pouco, 4% diminuiria muito, 46% não afetaria e 5% não souberam ou não responderam. Esse cenário é interessante porque a gente nota duas coisas. A primeira é que o governador Camilo Santana, ele é o maior influenciador de voto lá na região de Juazeiro do Norte, seguido pelo ex-presidente Lula. Eu estou falando aqui da influência positiva. Na sequência vem Ciro Gomes e, por último, o presidente Jair Bolsonaro, que ainda tem alguma rejeição lá em Juazeiro. Essa informação, para você que está acompanhando a gente, ela é muito importante porque num cenário de disputa acirrada, como a gente viu, entre os 3 primeiros candidatos na pesquisa em Juazeiro, o apoio a esses candidatos podem ser um influenciador do voto na reta final. E é por isso que a gente tem que deixar claro aqui. No caso lá de Juazeiro, o prefeito Arnon Bezerra, embora ainda tenha
uma rejeição mais alta do que a dos concorrentes, ele tem o apoio de 3 dos principais influenciadores de voto lá no Cariri: Camilo Santana, Lula e Ciro Gomes. Então, é um cenário que está muito em aberto ainda, né? É isso, Inácio. Juazeiro do Norte, bom lembrar para quem está em casa, é o 3º maior colégio eleitoral aqui do estado, portanto muito visado, muito disputado por muitos partidos, né? Um município-chave, um município estratégico. E ao contrário de Fortaleza, em que o governador Camilo Santana ainda não se posiciona oficialmente nessa disputa, porque o PDT e o PT têm candidato aqui na capital. Em Juazeiro do Norte, ele já tem o seu candidato, né? O atual prefeito Arnon Bezerra, que tenta a reeleição. Enfim, mais movimentos aí para a gente acompanhar, certamente, a partir desses números da influência desses líderes nacionais e estaduais na eleição. Inácio, muito obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado e um abraço a todo mundo. Vamos continuar acompanhando os dados. Vamos sim acompanhar, porque ainda tem muita disputa pela frente. E vamos aproveitar para ver como foi o dia de campanha lá em Juazeiro do Norte, né? Vamos ver o que os candidatos fizeram hoje. Candidato à reeleição, Arnon Bezerra, do PTB, visitou obras de requalificação em diferentes bairros de Juazeiro. Ele esteve na Praça João Cabral e também nas obras da ponte da Avenida Virgílio Távora. Já o candidato Gledson, do Podemos, visitou diferentes bairros de Juazeiro nessa segunda também. Ele começou com Bandeiraço, no Pio 12, e também passou pelos bairros Aeroporto e Triângulo. O candidato Nelinho, do PSDB, participou de uma reunião com um grupo de jovens. Ele apresentou propostas em áreas como geração de emprego e esportes. A candidata Ana Paula Cruz, do PSB, teve agenda de campanha, visitou o centro comercial de Juazeiro e também uma fábrica, mas não enviou imagens, e o mesmo aconteceu com o candidato Demontier Cinquentinha, né, do PSOL. Ele participou de um adesivaço no bairro Franciscanos durante a manhã de novo, mas também não enviou os vídeos. É isso, do Cariri vamos voltar para Fortaleza, agora para a capital. A gente segue acompanhando o dia a dia de campanha dos candidatos aqui em Fortaleza, a partir de hoje com um novo critério para explicar para você que está em casa. A gente acompanhou o dia dos 5 primeiros colocados na primeira pesquisa Ibope, feita para a Prefeitura de Fortaleza, que a gente trouxe aqui no Ponto Poder Eleições na semana passada. Vamos ver o que eles fizeram nessa segunda-feira. Candidato do PROS, Capitão Wagner, fez uma caminhada no bairro Messejana. Ele conversou com moradores e apresentou propostas. O candidato disse que pretende garantir a abertura de novas empresas na região, a partir de parcerias com municípios vizinhos. Poder abrir empresas próximo à periferia, onde as pessoas possam trabalhar sem a necessidade de se deslocar, rodando a cidade toda. É uma maneira de gerar qualidade de vida para as pessoas que moram na periferia, e como essa região, especialmente a região que tem espaços, que tem terrenos e também faz limite com outros municípios, é interessante que o prefeito se relacione bem com os prefeitos das cidades vizinhas. Luiziane Lins, do PT, participou de live com o ex-ministro Fernando Haddad. Ela defendeu a criação de um Bolsa Família municipal. Nós vamos fazer a Bolsa Família Fortaleza, que é uma espécie de bolsa municipal. Nós estamos vendo aqui que público vai ser alcançado nesse primeiro momento, que é exatamente quem está totalmente desprovido de renda. Então, nós não conseguimos ainda fazer todos esses cálculos, porque nós não temos os dados precisos do Ministério do Trabalho sobre o desemprego. Sarto Nogueira, do PDT, ainda está internado com Covid-19. O candidato a vice, Elcio Batista, do PSB, participou de reunião no comitê de campanha. E o Sarto é médico. Todas as pessoas sabem. Então ele tem um compromisso com a saúde muito forte. Ele tem um compromisso em aperfeiçoar, primeiro, toda a nossa rede de atendimento primária nos postos de saúde e o programa de saúde da família. O Sarto tem um compromisso também, que é de gerar mais eficiência. Heitor Ferre, do Solidariedade, visitou o Mercado dos Pinhões, no centro. Ele disse que quer garantir a mesma estrutura para outros mercados públicos. É importantíssima a estrutura, a conservação, e no entorno dele você ativar o comércio, porque aí você gera emprego e renda. O emprego e renda vem junto da economia, e um mercado como esse é um polo de economia para os que estão no seu entorno. Portanto, eu vou estimular a administração pública, vai promover a igualdade entre os mercados. Célio Studart, do PV, cumpriu apenas agendas internas nesta segunda. O candidato apresentou propostas para a saúde na infância. Priorizar a primeira infância com um bom acesso dos agentes de saúde, levando realmente estruturas, conhecendo as famílias, podendo identificar e diagnosticar precocemente questões sensíveis, desde o autismo ou até questões mais severas do que o autismo, é uma prioridade.
E vamos aproveitar para acompanhar a agenda dos candidatos em Fortaleza amanhã, né? Vamos ver aqui na tela o que é que temos. O candidato Anísio Melo, do PCdoB, não vai ter agenda na rua amanhã. Agora, partindo para a próxima agenda, o candidato Capitão Wagner do PROS faz amanhã cedinho uma visita ao corredor comercial no Planalto Ayrton Senna e à noite ele promove uma carreata. Já o candidato Célio Studart, do PV, ele reúne-se com profissionais da saúde às 4 horas da tarde. Agora vamos mostrar a agenda de Heitor Ferrer, candidato do Solidariedade. Ele faz uma visita a uma fábrica no bairro Padre Andrade. Vamos para o próximo candidato, Heitor Freire, do PSL. Ele faz uma caminhada na comunidade do Lagamar pela manhã. Agora, a agenda de José Loureto, do PCO, que na verdade esse já teve o pedido de registro de candidatura indeferido e não tem informado nenhuma agenda desde então. Sim. E também a agenda de Luiziane Lins, do PT, que não foi divulgada para amanhã. Agora vamos falar de Paula Colares, candidata da UP. Ela faz uma visita às feiras do Serviluz e de Santa Terezinha. E na terça-feira, o candidato Renato Roseno, do PSOL, faz panfletagem no bairro Itaperi. Já pertinho do fim da lista de candidatos, Samuel Braga, do Patriota, vai gravar programas eleitorais nesta terça. E o candidato Sarto Nogueira, do PDT, tem o vice-candidato Elcio Batista, que faz uma caminhada na Bela Vista. E agora a gente vai direto para o pontopoder.com.br, a plataforma online na internet, onde você pode ficar muito bem informado ao longo do dia inteiro sobre tudo o que acontece na corrida eleitoral. Lembrando, para acessar o Ponto Poder é fácil. Basta, fotografar com o seu celular, né, esse QR Code, esse símbolo que aparece no canto da sua tela, e você vai ser direcionado para a página inicial do Ponto Poder, no computador, no celular. Vamos agora para uma notícia quentinha. O governador Camilo Santana deu aval ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará de envio de tropas federais para reforçar a segurança em 10 municípios na eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará ele tinha feito esse pedido na semana passada, aprovado esse pedido, o governador deu aval, agora o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, precisa dar o aval também para ser confirmada a vinda das tropas federais para cá. Exatamente. E vamos ver também a nossa publicação no Ponto Poder sobre o candidato do PDT, Sarto. Ele... Hoje à noite disse estar cada vez melhor. O Sarto foi internado na noite de ontem, né, nesse tratamento contra a Covid-19. Ele pontuou que em breve terá alta, teve um bom dia, está cada vez melhor, né, e agradeceu aí as mensagens de carinho. E olha, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente entrevista o candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, Renato Roseno. Ele já está aqui com a gente, então é coisa rápida, não sai daí que a gente já volta. Ponto Poder Eleições de volta. A gente já está aqui em outro estúdio da TV Diário, cumprindo as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, com o candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, Renato Roseno. Mas antes da entrevista com o candidato, a gente vai mostrar um rápido perfil dele, da trajetória política dele. Advogado e servidor público federal, Renato Roseno concorre pela terceira vez à Prefeitura de Fortaleza. Nascido em São Paulo, o candidato do PSOL tem mais de 20 anos de vida pública. Ele exerce atualmente o mandato de deputado estadual. Com uma história política construída nos movimentos sociais, Renato Roseno está no segundo mandato na Assembleia Legislativa. Reeleito em 2018 com mais de 74 mil votos, ele chegou a ser o segundo deputado mais votado em Fortaleza. O candidato do PSOL também já disputou o governo do estado em 2006 e o mandato de deputado federal em 2010. Atualmente é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. É ainda relator do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. E a gente lembra que todas as entrevistas com os candidatos a prefeito de Fortaleza estão sendo checadas por jornalistas do Sistema Verdes Mares. É o projeto Pela Palavra, de checagem de informações, feito em parceria com a agência Lupa. Muito bem, agora nós já estamos com o candidato Renato Roseno. A entrevista com o candidato começa a partir de agora. A gente tem 15 minutos, vamos contar a partir de agora. Boa noite, candidato. Obrigado pela sua participação no Ponto Poder Eleições com a gente. Começo perguntando o seguinte: o seu plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral fala de uma garantia de um programa de renda básica para pessoas em situação de extrema pobreza por conta dos impactos financeiros, econômicos da pandemia da Covid-19. O senhor fala desse programa a que custo para
para os cofres públicos e a quantas pessoas esse programa seria destinado, candidato? Boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que nos veem aqui pelo Ponto Poder. Inclusive, eu quero convidar a todos que estão nos vendo, amanhã, às 10 da manhã, vai ser o lançamento nacional da bancada da renda básica. A Rede Brasileira de Renda Básica reuniu os candidatos a prefeito e vereador que têm compromisso com a renda básica. Até o momento, eu sou o único candidato aqui de Fortaleza que estará amanhã, inclusive, nesse lançamento. Fortaleza tem 900 mil domicílios, 484 mil são chefiados por mulheres, dos quais 80 mil são mulheres são domicílios muito pobres de mulheres com filhos. Nós queremos chegar ao final de 4 anos a esses 80 mil domicílios, a um custo de 80 milhões de reais ao ano. Tem duas fontes fundamentais. A primeira fonte são operações de crédito. Hoje nós temos aí um perfil que nos permite contrair operações de crédito para financiar a transferência de renda. Além disso, nós estamos num crescente de arrecadação. Entre 2013 e 2019, houve um crescimento real de 32% da arrecadação própria do município. Uma queda em 2020 por causa da pandemia, mas esperamos que em 2021, hoje inclusive, a Prefeitura, a Secretaria de Planejamento, enviou a proposta orçamentária com 9 bilhões de reais de proposta orçamentária. Portanto, realocação, a ampliação da arrecadação e operações de crédito podem gerar as fontes necessárias para esse programa de transferência de renda. Lembrando que toda transferência de renda, ela ativa o comércio local, o que tem um impacto muito positivo na arrecadação. O nome disso é multiplicador. Você multiplica a arrecadação, porque aquela pessoa que vai receber entre 200 e 500 reais, ela vai consumir na sua própria comunidade, que vai ter um impacto positivo na própria arrecadação. Portanto, tem um efeito virtuoso, muito positivo na economia e na arrecadação do município. Candidato, e falando agora sobre a questão da segurança, em 2016, um dos debates mais constantes na disputa eleitoral foi a questão de armar a Guarda Municipal. No ano seguinte, essa medida foi efetivada aqui em Fortaleza. No seu projeto de governo, o senhor fala em reverter isso, em desmilitarizar a Guarda Municipal. E assim, em um cenário que a gente está de violência crescente, num clamor da população pelo combate à violência, eu gostaria de saber, se eleito, o que o senhor faria no curto prazo para ajudar nessa questão da segurança. É fundamental a gente implementar no curtíssimo prazo programas de prevenção. O homicídio, ele é previsível, portanto, ele é prevenível. Nós, no Comitê de Prevenção da Violência, que eu presido desde 2015, e fizemos, a partir desses estudos, 12 grandes recomendações, são 59 ações, 80% delas são ações de cunho local, de cunho municipal. A gente sabe quem morre, onde morre, por que morre. E é necessário implementar uma agenda de prevenção que seja atravessada por ações de requalificação urbana, cultura, lazer, reinserção escolar, qualificação profissional. Isso tem impacto no curtíssimo prazo. E, inclusive, é muito mais barato. A Prefeitura de Fortaleza, com seu plano de armamento, de tecnologia, de construção de torres, acabou gastando 120 milhões nos últimos 4 anos. Hoje você tem aí uma parcela de mais ou menos 600 guardas armados, 10 torres criadas. Isso não necessariamente fez com que, esse ano, por exemplo, o número de homicídios caísse. Ao contrário, hoje, inclusive, com o anúncio do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento aí de 90% da taxa de homicídios esse ano em relação ao ano de 2019. O que eu quero dizer para a população, e eu tenho como comprovar isso, é que prevenção é mais barato e prevenção funciona. Porque nós sabemos que dos 119 bairros, 10 bairros concentram 40% dos homicídios. Das 860 comunidades chamadas de assentamentos precários, 92 dessas comunidades concentram 1/3 dos homicídios. Portanto, é um homicídio que ele é muito concentrado no território e dentro de uma faixa etária. Portanto, um bom programa de prevenção foi o que, por exemplo, a América Latina já fez em outros países, Colômbia, México, Chile e aqui mesmo no Brasil já comprovou que um programa de prevenção no território pode reduzir, no curto prazo, a taxa de homicídios. Candidato, agora eu queria mudar de assunto. O senhor propõe regulamentar, no seu plano de governo, o serviço prestado por trabalhadores de diversos aplicativos. Os aplicativos de transporte de passageiros já têm uma regulamentação aqui em Fortaleza.
Pergunto para o senhor, em que a sua proposta se diferencia da que já está valendo e como é que isso teria impacto sobre o consumidor? O que várias cidades no mundo têm feito, ela tem criado aplicativos da própria municipalidade porque hoje os aplicativos de transporte, eles são de economia, de corporações transnacionais, inclusive que fazem com que o motorista de aplicativo ele sofra muito. É 25%, por exemplo, no caso do Uber, sem direitos quaisquer. O que várias cidades têm feito, inclusive cidades na América do Norte, cidades nos Estados Unidos, elas têm a própria municipalidade, desenvolve o aplicativo da municipalidade, aplicativo de transporte, aplicativo de entrega, aplicativo de hospedagem. Tem vários agora aplicativos de hospedagem que são da própria prefeitura, são da própria municipalidade. Qual é o diferencial? Primeiro, você internaliza a renda, você remunera melhor aquele trabalhador do aplicativo, porque as cobranças de taxas são muito menores, você valoriza a tecnologia de informação local. Fortaleza, por exemplo, ela recebe os principais cabos transoceânicos de internet. Fortaleza poderia ser um grande polo de produção de software, de produção de tecnologia, e essa tecnologia ela pode estar a serviço, inclusive, da prestação de serviços públicos, na mobilidade, na hospedagem, em serviços de entrega, em logística. Hoje a cidade tem um grande desafio a enfrentar, que é a logística de entregas no comércio. Por quê? Porque nós temos aí uma cidade mais complexa, uma cidade mais adensada. Portanto, a tecnologia ela poderia ser dominada pela própria prefeitura, em serviço das maiorias. Candidato, e falando agora em saúde, esse tema que está permeando aí todos os debates esse ano com a pandemia, uma das propostas que consta no seu plano de governo é a criação de distritos sanitários de saúde, para uma atuação que seria mais regionalizada. Aqui em Fortaleza a gente está habituado a essa divisão por regionais, que inclusive aumentou recentemente, temos mais regionais, há poucos meses foi definido pela prefeitura, há cerca de um ano. E eu gostaria de saber do senhor como esses distritos funcionariam, assim, com qual objetivo? Houve recentemente, neste ano, houve a regionalização da saúde do Estado. Só que na regionalização da saúde do Estado, Fortaleza ainda não entrou nessa regionalização. É necessário reorganizar a prestação de serviços de saúde nos territórios aqui de Fortaleza, em cooperação com o Estado. Nós temos uma rede hospitalar municipal, nós temos uma rede hospitalar estadual. É necessário concatenar, gerar sinergia, gerar cooperação e colaboração entre essas duas redes. Além do que, nós precisamos, na regionalização do Estado, ampliar a cobertura da atenção primária em saúde, da equipe de saúde da família, dando mais resolutividade. Ou seja, nós queremos ampliar a cobertura, que hoje é na faixa de 40%, ampliando a cobertura e dando ao médico de família, à equipe de saúde da família, ao agente comunitário de saúde, maior capacidade de resolutividade. Isso vai diminuir a pressão, sobretudo na rede hospitalar. E a terceira questão é que nós precisamos ampliar também, em colaboração com o Estado, a rede de saúde mental. Uma das consequências da pandemia foi a ampliação do adoecimento mental. Nós temos mais casos de adoecimento mental, de sofrimento mental, e o nosso paradigma é o da rede de atenção psicossocial, de ampliação de CAPs, de centros de atenção psicossocial, sobretudo de CAPs AD, de álcool e drogas, e CAPs I. É muito importante colocar a saúde mental entre as prioridades de saúde. Candidato, agora mudando de assunto para falar de política partidária, eleitoral, essa é a terceira vez que o senhor disputa a Prefeitura de Fortaleza. Em 2008, o PSOL saiu sozinho, sem coligação com outro partido. Já em 2012, quando o senhor também foi candidato, o PSOL saiu coligado com o PCB, que, por sinal, é o partido que também compõe coligação com o PSOL, agora em 2020, mas é um partido pequeno. O PSOL sempre se coloca como aberto ao diálogo, mas não firma alianças com partidos maiores no campo da esquerda. Pergunto para o senhor, é possível construir uma candidatura viável, competitiva para a eleição municipal sem as grandes alianças mesmo no mesmo campo político? Veja, acho que a sociedade está muito cansada de alianças de ocasião que vão só resultar
né, em gestões que são muito partilhadas pelos partidos, né, nessas alianças de ocasião, na ocupação dos espaços, das secretarias. É necessário, de fato, inaugurarmos uma nova cultura política. Nós temos programa, nós temos valores, nós temos convicção, a gente tem história, a gente caminha com os movimentos sociais há muito tempo. Grandes alianças para ter mais tempo de TV, né, ou para ter bancadas maiores, não necessariamente resultam em bons paradigmas de gestão, em bons exemplos de gestão pública. Nós temos condição de ter uma boa gestão. A eleição, inclusive, é em 2 turnos, para que os partidos eles se lancem os seus programas no primeiro turno e no segundo turno, aqueles 2 que tiverem o maior número de votos, eles possam, inclusive, repactuar as composições, as alianças. O sistema de 2 turnos, que é um sistema inteligente, que é um sistema correto, ele foi feito para isso. Agora, a gente precisa, inclusive, respeitar a própria lógica do sistema. Nós preferimos nos lançar, inclusive, para apresentar a nossa identidade, os nossos valores, as nossas convicções. E não nos furtamos e respeitamos, obviamente, os outros partidos, as outras agremiações. Bom, em relação às questões de ordem local, é bom lembrar que, no meu caso, eu faço oposição ao governo Camilo Santana, né? E o PT e o PDT, eles governam o estado do Ceará juntos desde 2006. Portanto, inclusive por um dever de coerência, nós do PSOL e do PCB, que inclusive fomos contrários à reforma da Previdência do governo Bolsonaro e também do governo Camilo, por dever de coerência, nós temos que nos lançar, né, com essa plataforma. Obviamente, temos um adversário em comum, que é não permitir que o bolsonarismo, com seu programa violento, com seu programa, né, de intolerância, de destruição de direitos, ele firme raízes aqui em Fortaleza. Por isso mesmo, nós estamos abertos ao diálogo. Inclusive, se formos ao segundo turno, queremos dialogar com esses grupos. O senhor falou dessa possibilidade de se for ao segundo turno. Se não for, o senhor se colocou aí como oposição ao governo do Camilo, que é do PT, e também ao do Roberto Cláudio, que é do PDT. Apoiaria outro candidato que está na disputa em eventual segundo turno, candidato? Caso o pessoal não esteja nessa segunda etapa da disputa? Não, acho que o nosso adversário central, sem dúvida alguma, é a violência política vinda do bolsonarismo, né? Veja, o bolsonarismo ele tem traços, né, eminentemente fascistas. O que é o fascismo? É a guerra contra os mais pobres, é a supressão de direitos, é a guerra contra a democracia, é a força pela violência, né? E todo o dia, Bolsonaro ele dá provas de que ele é contra a liberdade de imprensa, ele é contra a liberdade de comunicação, ele é contra a democracia. Ele é, sem dúvida alguma, o nosso principal adversário e nós temos coerência e responsabilidade de saber o momento certo, inclusive, de cerrar fileiras contra o bolsonarismo. Candidato, e o senhor, na primeira pesquisa Ibope, pontuou em 3% nas intenções de voto aqui em Fortaleza, mesmo sendo um candidato que já disputou outras eleições, um dos deputados mais votados aqui na capital. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor considera que afasta um pouco esse apoio da população à sua candidatura. Por que o eleitorado ainda não se engajou mais, né, na sua campanha? Olha, nas pesquisas, se você olha a minha pontuação nas pesquisas passadas, né, elas sempre começam baixas e na urna a gente apresenta um resultado muito melhor. Na campanha de 2008, todas as pesquisas me colocavam com 2, eu terminei com 6. Na campanha de 2012, né, as pesquisas me colocavam com 6 e 8, eu terminei com 12. Portanto, inclusive, essa é a campanha que a gente está começando, digamos, com um patamar um pouco mais elevado. Se você for pensar que a pesquisa do Ibope tem 4 pontos de margem de erro. Portanto, eu posso estar já com 7 pontos. Tem a questão, obviamente, do tempo de TV, que ficou muito comprimido, mas eu estou me esforçando tanto em rede social, utilizando a internet, como também em contato com as pessoas, nas entrevistas, por exemplo, que os meios de comunicação nos permitem, né? Tem 27 dias e eu tenho confiança de que a gente vai poder apresentar a nossa proposta nesses próximos 27 dias e convidar as pessoas para iniciar um novo ciclo político para Fortaleza, que nem seja, né, o do bolsonarismo, nem seja do hegemonismo, nem seja do retrovisor, da volta ao passado. Nós precisamos arrancar o futuro agora. Candidato, a gente já está bem pertinho do fim da entrevista. Agradecemos pela sua presença, pela sua participação aqui no Ponto Poder Eleições. Não, eu que agradeço a você, Jéssica, agradeço a você, William, agradeço ao Ponto Poder e digo às pessoas, né? É muito importante que a gente, de fato,
tenha a ousadia e a responsabilidade de ter um programa para um novo ciclo para Fortaleza. E eu lembro disso que nós precisamos também mudar a Câmara Municipal. Temos que, na Câmara Municipal, também colocar vereadores e vereadoras do PSOL. Obrigada, muito candidato. Obrigado. E olha só, a gente, encerrando agora a entrevista, a gente tem uma charge que vai falar de um ponto muito crítico que está acontecendo nessas eleições, são as aglomerações. O Ponto Poder Eleições deve, ao longo dessa semana, falar mais desse assunto, porque está ficando cada vez mais grave. Mas, enquanto isso, vamos acompanhar essa charge do Tiagão, especial, para dar ali uma refrescada na memória do que aconteceu esse final de semana. O Diário do Nordeste trouxe matéria sobre esse caso das aglomerações, continuam se repetindo. O eleitorado tem que cobrar também, né? É isso. E é um assunto que a gente, claro, está tratando desde o início do programa e deve tratar mais outras vezes porque as providências ainda não estão sendo eficazes, eficientes. Portanto, é importante que o eleitor contribua, denuncie e que os candidatos também possam cumprir as medidas sanitárias. Vamos ver como é que está a charge aí, gente. Aí, dado o recado, é importante que você, eleitor, possa fazer essa cobrança, né? Possa fazer essa reflexão também na sua cidade, no seu município e cobrar o candidato que está causando aglomerações durante a disputa. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Amanhã tem mais entrevista e muito mais informação para você aqui no Ponto Poder. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada pela sua companhia. A semana está só começando e a gente conta com você aí pelos próximos dias. Boa noite e até amanhã.